Esse é o nosso segundo exemplo, tá certo? De cortes. O enunciado fala o seguinte: dado o sólido representado pela perspectiva abaixo, determine o corte resultante de um plano que passa pelos vértices AB e corta a aresta CD pela metade. Essa aqui, CD pela metade. Tá? Então, como passa pela aresta AB, é um plano vertical, né? Se é vertical, a determinação imediata do corte é na vista superior, igual os exemplos que nós vimos na aula anterior. Em relação às medidas, nós temos aqui na largura 2, 2 e 2, né? Então a largura total de 6, profundidade total de 6 também. A altura nós temos aqui 2 para esse plano aqui horizontal e mais 2 para essa aresta aqui, no tal vértice C, tá? 4, que é a mesma altura da aresta AB, 4 também. Aqui no topo, nesse vértice aqui, ele tem a altura 7, tá? Então, tá indicado aqui também a frente do sólido. Ok, gente, entendeu o sólido, vamos executar agora o exercício. Bom, tem aqui o desenho do sólido em perspectiva, e antes de começar efetivamente a construir a perspectiva do sólido cortado, tem alguns aspectos nesse sólido que a gente vai dar uma olhada, tá? O primeiro é o seguinte: essa rampa e esta rampa, as duas pertencem ao mesmo plano, tá? Elas estão contidas no mesmo plano. Essa altura, vocês viram no enunciado, é 7 centímetros. Se elas estão contidas no mesmo plano, então essa aresta e essa aresta pertencem a uma mesma reta, tá? Isso é uma característica importante do exercício, tá bom? Outra coisa que é bom, que a gente precisa dar uma olhada aqui, é o seguinte: no sólido, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, mas aqui no desenho em perspectiva não, ele é um outro, o ângulo tem um outro valor, mas que representa 90 graus no sólido. A mesma coisa aqui, ó, esse aqui também representa 90 graus no sólido, mas se vocês observarem, esse ângulo é diferente desse, né? Tá? Mas ambos representam 90 graus. No enunciado, esse exercício, do exercício é fornecido que esse ângulo aqui, ó, entre esta e esta aresta, mede 135 graus. Eu não posso colocar o transferidor aqui direto e construir esse ângulo de 135 graus, porque ele é 135 graus no sólido. E aqui no desenho em perspectiva, essa abertura aqui representa 135 graus, tá certo? E como é que eu vou construir então a perspectiva desse sólido? Tem duas maneiras basicamente, tá? Uma é, pelo desenho da vista lateral, eu tenho aqui, ó, desenhado a vista lateral, o que acontece aqui nesse desenho da vista lateral? Isso aqui é 135, que é esse ângulo aqui, ó, entre essa e essa linha. Então eu tenho aqui 90, com esse quadro de 45 eu faço facilmente essa linha. Ao construir o desenho em perspectiva, eu posso vir construindo ele, definir a posição dessa aresta, aí eu pego o compasso, tá certo? Pego o compasso e transfiro a medida dessa aresta aqui, ó, na vista lateral, né? Que é essa aresta aqui, é essa, né? É essa. Então eu transfiro a medida dessa aresta com o compasso aqui para o desenho em perspectiva, tá certo? E aí com esse comprimento aqui, eu marco, eu já tenho esse vértice, eu tenho esse vértice, ligo os dois e construo essa aresta. Essa é uma forma. A outra, se eu não tiver ainda o desenho e nem quiser desenhar a vista lateral, eu posso usar um recurso que nós olhamos na primeira aula, em desenho técnico, desenho geométrico. Nós olhamos na primeira aula, eu fiz uma pequena revisão de desenho geométrico. Inclusive eu falei dessa questão da transferência das medidas. Eu nunca transfiro a medida com o escalímetro, né? Eu vou sempre usar o compasso para transferir a medida, tá certo? Então eu pego o compasso, ponta seca aqui, abro ele até aqui, coloco a ponta seca e venho e faço uma marquinha aqui para determinar a posição desse vértice. E a outra opção é isso aqui, ó. Eu sei que esse ângulo aqui não é 90 graus, mas está representando 90 graus no sólido. Eu sei que esse ângulo aqui também representa 90 graus, embora não seja 90 graus. Aí, mais uma vez, eu posso usar um recurso que a gente viu lá em desenho geométrico para dividir esse ângulo ao meio. Como esse ângulo representa 90 graus,
A divisão dele ao meio vai representar 45 graus. Então eu teria 90 dessa representação aqui, mais 45 dessa, tá? Então isso aqui vocês fariam com compasso, né? Eu falei para vocês, gente, eu mostrei isso para vocês lá em desenho geométrico, né? Eu faço um arco aqui. Eu faço um outro arco aqui. Com essa mesma abertura do compasso, onde eles se interceptam, aí eu ligo esse vértice, tá certo? Passando por esse ponto é onde eu vou ter que, vou só colocar aqui, cortar um pouquinho disso. Tá? Então, onde eles se encontram aqui, eu tenho que essa linha, isso está representando 45 graus, né? Porque esse ângulo aqui, ó, efetivamente não é 90 graus, mas ele representa 90 graus. Quando eu divido ele ao meio, eu estou criando a representação de 45 graus. Tá? Então eu tenho essas duas opções para construir, tá? Esse ângulo aqui, ó, de 135 graus no sólido. Tá bom? Na verdade, isso aí eu já falei para vocês desde o ângulo geométrico. Tem algumas outras coisas que eu falei também que a gente vai precisar hoje. Então quem tiver ainda em dúvida, não entendeu muito bem, vai lá na primeira aula, vê uma parte que eu fiz lá, a revisão de alguns pontos de desenho geométrico, que a gente vai ter isso, tá certo? Bom, agora, para a gente começar efetivamente a cortar o sólido, primeira coisa, relembrando o enunciado, o plano é um plano que passa pelos vértices AB e corta a aresta CD pela metade, tá certo? Eu tinha falado para vocês no exemplo anterior que a gente vai procurar encontrar a intersecção do plano de corte com a base do sólido primeiro, nesse caso de plano vertical. É o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Eu vou encontrar a intersecção do plano de corte com a base do sólido. Para fazer isso, eu preciso dividir a aresta CD à metade. Novamente, lá nessa revisão de desenho geométrico, eu mostrei para vocês como que eu divido a metade um segmento, tá? Então, eu tenho que, isso aqui, vou dividir a metade, o plano de corte é vertical, eu tenho um plano do sólido aqui que está oculto aqui atrás, que é um plano vertical. Então, se eu traçar uma linha vertical indo do ponto médio da aresta CD até uma aresta oculta que eu tenho aqui no sólido, eu tenho uma aresta oculta aqui no sólido. Então, se eu traçar uma linha que vai do ponto médio da aresta CD até essa aresta oculta, eu vou estar encontrando a intersecção do plano de corte com essa aresta. Né? Vou fazer isso aqui, vou pegar do meio até a aresta oculta, tá ali. O plano de corte, então, ele intersecta a base do sólido aqui e no vértice B. Então, eu tenho aqui, ó, a intersecção do plano de corte com a base do sólido, essa linha aqui. Vou colocar uma outra cor, como eu tenho feito, só para destacar mesmo. Certo? Ela já é parte da seção do corte, tá bom? Agora, eu posso continuar o corte, como a gente já viu na última aula, caminhando por esse lado ou por esse lado, tanto faz, tá certo? Eu vou aqui por esse, tá? Saindo de B indo para A, então AB também já é parte da seção do corte, tá certo? Agora, eu preciso cortar uma rampa aqui, um plano inclinado, né? Como é que eu faço para cortar esse plano inclinado? Eu falei para vocês, né? Eu posso ir por um lado, achar um vértice no contorno do plano inclinado, depois eu vou pelo outro, acho outro contorno. Aqui nesse exercício eu tenho uma situação onde eu tenho, os dois lados eu tenho planos inclinados, tá certo? Então eu preciso resolver isso de outra forma. A gente já viu na última aula, né, que eu posso completar isso aqui como se não existisse a rampa, né? A gente já viu isso na última aula. Eu vou completar aqui com linhas auxiliares como se não existisse a rampa, tá certo? Se não existisse a rampa, meu sólido seria assim. Então, o plano de corte ele vai passar naturalmente aqui nesse vértice, tá certo? E isso aqui, como se não existisse a rampa, né? Só para a gente representar, como se fosse assim, ó, nosso sólido. Como se não existisse a rampa, né? Seria uma coisa assim. Se fosse uma coisa assim, então eu tenho um plano horizontal
né? Essa aqui é a direção do plano de corte no plano horizontal da base. Então, qualquer plano horizontal vai ter sempre essa mesma direção do plano de corte. Desculpa, a intersecção do plano de corte com o plano horizontal, tá? Vai ter sempre essa direção. Então, vou voltar aqui, está completado. Eu nem completei tudo, porque não precisa, né? Completei só o pedaço que eu precisava. Aí eu vou fazer uma linha paralela a essa do plano de corte, passando por aqui, ó. E onde isso intercepta essa aresta é onde o plano de corte começa no plano inclinado aqui no vértice A e termina nesse outro vértice novo aqui, tá certo? Então, a seção do corte vai para aqui. Certo? Então essa parte aqui, ó, na verdade eu completei só para construir aquilo, é auxiliar, tá? Vou deixar por enquanto. Agora, eu tenho aqui um plano oculto que está vertical, se está vertical, o plano de corte também é vertical. Eu sei que a aresta vai ser formada aqui também é uma aresta vertical, ou seja, a seção do corte nesse plano é uma linha vertical. E eu sei que ela vai até uma aresta oculta que eu tenho aqui, ó. Então é uma linha vertical e vai até essa aresta oculta. Na verdade coincidiu, né? Com a perspectiva isométrica, essas duas posições estão coincidindo, mas essa é a posição da aresta oculta, tá bom? Então eu tenho a seção do corte vindo daqui até essa intersecção. Tá? Ok? Novamente, plano horizontal. Se é plano horizontal, eu sei qual é a direção. Eu tiro uma paralela a essa aqui da base, passando por esse ponto. E ela vai até essa aresta aqui, ó, que eu vejo só uma parte dela, né? Eu vejo só até aqui. Então, a partir daquele é oculta, então a seção do corte de novo, ela vai daqui até aqui, que é um plano horizontal, tá certo? De novo, plano vertical, já sei qual é a direção, né? Se é plano vertical, é uma aresta vertical que vai até chegar nessa aresta aqui. Seção do corte. Tá certo? Bom, agora eu tenho novamente o plano inclinado. Como é que eu faço? Posso completar o plano para achar dois pontos no contorno, né? Um eu já tenho, que é esse aqui, e o outro. Está onde? Em algum local desse contorno. Como é que eu sei isso? Eu preciso completar o plano da mesma forma. Eu vou guardar isso aqui, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês porque eu vou aguardar até essa etapa aqui do nosso sólido. E a gente vai voltar para isso aqui daqui a pouco, tá? Vamos seguir aqui. Então eu vou completar agora essa parte aqui. Eu vou fazer um zoom aqui, tá? Só para a gente completar. Então a rampa eu completo começa de baixo, né? Eu vou ter uma linha aqui, aí eu tenho a direção aqui, aí ela vem para cá, essa direção aqui, aí aqui eu traço uma linha vertical, tá? Então completei esta rampa, eu esqueço a outra, bom? Eu preciso descobrir qual é a intersecção do plano de corte com essa rampa aqui, ó. Aí eu completei ela, tá certo? E esse exercício tem essa característica. Como eu tenho duas rampas aqui, se eu for por um lado eu chego no plano de corte aqui, se eu for por outro eu chego aqui. Eu não consigo resolver só indo por um lado e depois pelo outro. Porque eu tenho uma intersecção de dois planos inclinados aqui, ó, né? Essas duas rampas. Bom, mas aí agora que eu completei, como é que eu faço? Então eu tenho o prolongamento dessa aresta aqui vai me dar, se não tivesse a rampa, né? Mais uma vez, se eu não tivesse a rampa, se fosse uma coisa assim, eu ia ter a intersecção com o plano vertical, a intersecção com o plano horizontal é aqui, né? Mas eu tenho a rampa, ela está aí. Então a intersecção com o plano horizontal é nessa direção, todas as linhas com o plano horizontal são na mesma direção. Então isso vem para aqui, daqui eu desço,
E achei. Esse aqui, ó, é o vértice que é formado pela intersecção do plano de corte com essa rampa. Então a seção do corte passa aqui. Certo? Vou tirar o zoom. E aí o que acontece? Para completar aqui eu vou desse vértice até esse que eu já tinha, inclusive, começado, que é o ponto médio da aresta CD, né? Então isso aqui é a seção do corte também. E isso aqui é a seção do corte. Ok? Agora eu posso apagar as partes que não existem mais no sólido. Lembrando da última aula, né, a gente pode começar a apagar por aquelas partes que saíram parcialmente, tá? Então, saiu parcialmente aqui, né? Isso, isso, isso aqui, na verdade, isso aqui, certo? Essa aresta aqui. Essa aqui sai toda essa frente do sólido sai, né? Essa aresta aqui, ó, ela sai até aqui. Essa aqui que estava aqui em cima sai toda, sai inteira, né? Então, esse aqui que tudo na frente do sólido sai. Assim que a gente construído, certo? Essa aresta continua, né? Uma aresta oculta. Isso aqui é linha auxiliar, eu vou apagar as minhas auxiliares também. Nesse momento ela já não. Apagar essas auxiliares, certo? Agora, o que vai acontecer aqui? Essa aresta que era oculta aqui, agora ela está visível, né? Como essa está, nós estamos vendo aqui, então vou ter aqui uma coisa assim, né? Só que visível. Certo? Então eu tinha aqui uma aresta, eu tinha a direção, né, da largura do sólido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dessa aqui, essa direção da largura, que é essa direção aqui, ó, na perspectiva, a gente coloca só para facilitar a minha vida. Certo? Então aqui ela é visível até aqui, certo? Isso aqui, tá bom? Então essa é o desenho do sólido cortado, tá certo? Agora vou deixar com vocês para executar esse corte aqui nas vistas. Naturalmente, é na vista superior, né, que ele vai ser cortado sem se deformar. Então, a gente já viu que ele vai dar metade da aresta CD. Então, a aresta CD na vista superior está aqui, né? C, D. CD e vai até o vértice A que está aqui. Né? Então essa parte é removida aí, você vai ter uma modificação nas vistas. Eu vou deixar essa parte para vocês, tá certo? Eu quero agora retomar aqui, eu deixei aqui por conta disso, esse exercício, tá? O que acontece? Nesse exercício especificamente, embora eu tenha aqui duas rampas, né, e a intersecção delas, então o caso geral foi o que eu fiz anteriormente. Só que nesse exercício me é permitido uma interpretação que é pelo fato dessa rampa aqui, ó, e esta pertencerem ao mesmo plano, tá? Como elas pertencem ao mesmo plano, então a intersecção do plano de corte com a rampa tem a mesma direção. E eu já conheço essa direção daqui, ó. Então, na verdade, se eu traçar uma linha auxiliar, né, saindo daqui e passando por aqui, eu vou encontrar isso de uma maneira muito mais simples, tá certo? Esse vértice. Ao invés de fazer o que eu fiz, você completar, você tem mais trabalho, dá um tempinho maior.
Então eu posso fazer isso aqui, né? Daqui para cá. E finaliza aqui. Então, de uma maneira muito mais simples, tá certo? Ocorre que isso só foi possível porque essas duas rampas têm a mesma, pertencem ao mesmo plano. Se eu tivesse um caso geral de dois planos inclinados se interceptando, eu teria que fazer como eu fiz na forma anterior, tá bom?